Em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus pela vida do nosso amado irmão Edinho, Amém. sua esposa, seus filhos. Amém. Wesley, sua esposa. Você pode dar uma salva de palmas. Eu quero dar continuidade à segunda parte da história que nós estamos estudando da Bíblia, com o título que se eles soubessem o fim que eles teriam, será que eles fariam mesmo? Será que esse jovem estava aqui debochando da cadeira, brincando com o perigo? Será que se ele soubesse que um dia ele seria escravo do pecado, porque o apóstolo Paulo fala, aquele que me vence, eu me torno escravo dele? Será que quando alguém passou por ele, entregou um papel de evangelismo e ele rejeitou, será que ele fazia ideia do perigo que ele estava incorrendo? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós falamos semana retrasada sobre Balaão, que intentou tramar contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Amém. Mas aquilo que Deus também amaldiçoou, ninguém pode abençoar. Falamos sobre as consequências que ele teve. Falamos sobre Acã. Não há nada que traz mais a bênção na vida de um homem do que a obediência a Deus e a sua palavra. Acã desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus, e por consequência disso, ele morreu e toda a sua família foram apedrejados por não obedecer a Deus e a sua palavra. Falamos sobre Saul, que perdeu o seu reinado, gente, porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Ele rejeitou, a Bíblia diz em Samuel que ele rejeitou a palavra de Deus, e porque ele rejeitou a palavra de Deus, Deus também o rejeitou. E nós vamos falar essa noite sobre o pai da humanidade e a mãe da humanidade, Adão e Eva. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Será que quando aquele pregador estava com o megafone em Las Vegas, quando aquela multidão estava passando na frente dele, e as pessoas zombando, ridicularizando, debochando aquele homem, está no YouTube para quem quiser ver, fazendo gestos obscenos para ele, pessoas drogadas e alcoolizadas vinham debochar dele, ridicularizar ele, e a zombaria estava tão grande que um policial teve que sair e tirar o homem que estava agarrando o pescoço daquele homem e babando o ouvido daquele homem. Há uma frase que a gente sempre fala: ou nós vamos ser ouvidos, ou vamos ser Lembrados. Aquelas pessoas que ridicularizavam, talvez ali, provavelmente tinha pessoas naquela fila que ou morreram, ou perderam uma namorada, um marido, um esposo, um filho, uma amiga, um colega, conheci um vizinho que morreu. Agora a pergunta que fica é, será que se eles soubessem o fim que eles teriam daquela festa à noite, será que eles continuariam a fazer o que eles fizeram? Será que quando eles estavam gritando contra aquele homem, zombando aquele homem, rindo daquele homem, e ele como um Noé, pregoeiro da justiça, da verdade, dizendo, vocês vão para o inferno, Satanás enganou vocês, e todo mundo ia para o raio de fã, vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida, vamos para a balada, vamos para onde Deus não está. Essa é a realidade daqueles homens, daquelas mulheres. E o mundo inteiro se chocou com as cenas de tamanha chacina, de uma tamanha crueldade que aquele homem teve. Será que se Adão soubesse
que desobedecer a Deus é tão ruim assim. Sabe o que é desobedecer? Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filho predileto, irmão. Ele vela para cumprir a palavra. E Deus não tem um culpado por inocente. Irmão, quando eu vejo o livro de Eclesiastes, fala que até o justo, quando faz o bem, ele não é um justo sobre a face da terra que faça o bem que não pegue. Nós precisamos entender que nós necessitamos da misericórdia, dependemos da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus para estarmos vivos. Isso são coisas, vou te dar um conselho, tem que ser negociável na sua vida. Você não pode trocar como Judas trocou por dinheiro, money. A Bíblia diz em Mateus 6,33, mas em primeiro lugar, o reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Mais coisas Deus vai acrescentar. Deus deu uma ordem, um mandamento a Adão: não coma do fruto dessa árvore que eu te mostrar. Cuida do jardim. Protege ele. Vocês viram a música que nós cantamos hoje? Meu orgulho tirou o jardim. Tirou o jardim. Mas a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia colocou o jardim. Foi o que aconteceu com Adão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou, veja bem o que diz. Primeiro livro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Põe o dedo, olha para mim. Deus deu duas ordens para o homem específicas. Você vai lavrar a terra. Você vai fazer a terra produzir. Você vai arar a terra. Agora eu imagino. Eu posso imaginar isso? Vem cá, Tiago. Deus descendo e chegando para Adão. Adão, aquela árvore ali, o fruto dela você não pode comer, filho. Porque se você comer, você vai ficar de jogo. Você pode comer de todas essas aqui. A macieira, a pereira, o limão, o abacate. Tudo que você quiser ter, meu filho, eu fiz para você. Porque eu me preocupo com você, Adão. Quantos Adãos estão entendendo que Deus está falando aqui? Amém. Mas diz para ele, essa você não come, Adão, essa árvore você não pode. Faz a terra produzir. Obrigado. Ele deu duas ordens. Protege o jardim. Sabe de uma coisa? Esse mandamento está válido até hoje. Deus te entregou um jardim. Homens, maridos. Seu dever é proteger como sacerdote do lar. Para que nenhuma peste venha entrar dentro do seu jardim. Seu casamento tem que ser um jardim regado pela palavra. Água da palavra. Sua esposa tem que olhar para você e falar assim: meu homem, meu marido ama a Deus. O primeiro amor da vida dele não sou eu, é Deus. Consequentemente, a sua esposa tem que olhar para você e falar assim: meu Deus, a minha esposa, como ela te ama, como a minha esposa te busca. Porque esse é um jardim secreto que ninguém pode entrar. Ninguém pode botar o bebê, ninguém pode colocar a colher. Lembra desse ditado? Tem que ser um jardim que vocês precisam proteger. Versículo 16.
E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Tudo no universo, no céu, nas constelações, nas galáxias, foi abalado. A estrutura do universo, todas as coisas, por causa disso. Deixa eu dizer uma coisa para você grave, séria, para você nunca esquecer. Esta palavra já derrubou milhões, já lançou de milhões de almas no inferno, já destruiu milhões de famílias. Pastor, qual é o segredo então para mim ficar protegido desse poder tão devastador dessa palavra? Não toque no pecado, não brinque com o pecado, porque com o pecado ninguém brinca, sem sofrer as consequências do pecado, sem sofrer as retaliações que o pecado traz na vida de um homem e de uma mulher. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra é tão séria, tão destrutiva, que essa palavra já derrubou reinos, reinados, impérios, caíram por causa dessa palavra. Quem dirá o nosso Adão? E qual a consequência dele ter desobedecido a Deus? Gênesis capítulo 3, vira a página, versículo 17. E Adão disse, o Senhor falando a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, que não comesses, dizendo: não comerás dela, portanto, maldita é a terra por causa de ti. A terra foi amaldiçoada. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo todos os dias da tua vida. No versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. Irmão, se tem uma coisa que você precisa entender na tua vida, na tua curta e rápida passagem nessa terra, é que nós somos passageiros, que nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Somos forasteiros. Lê do engano de quem põe o seu coração no Brasil, na América, qualquer lugar dessa terra. A Bíblia diz, portanto, que para nós, a nossa pátria está nos céus. Está nos céus. Porque a Bíblia diz que há novos céus e nova terra, preparado para aqueles que amam o Senhor. E a consequência, versículo 23, continuando: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden a Adão, para lavrar a terra de que fora tomado. Sabe o que acabou para Adão? Tudo. Tudo de bom. Tudo de maravilhoso, tudo de perfeito, tudo de grandioso, tudo de esplendor, de magnífico, de excelso, de sublime.
tudo que era perfeito. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Que na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Você já viu o texto na Bíblia que Deus faz isso? Deus descia para falar com Abraão todos os dias. Não tem isso. Deus descia para falar com Noé, pregoeiro da justiça. Não tinha isso. Deus descia para falar com Sansão, com José, com Jacó, com Israel. Não existe. Porque Adão conseguiu, através da desobediência de um homem, ferir toda a terra. E por que eu estou te ensinando isso? Para você entender como é sério desobedecer a Deus e a sua palavra. Se até o universo foi abalado, você acha que você pode brincar com o pecado? Mas a Bíblia diz que pela transgressão de um homem, todos pecaram. Mas pela redenção do sangue de Jesus, todos nós temos livre acesso ao Pai. Para uma nova vida, para uma vida com Deus, para uma vida agora pautada no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação eterna. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Será que se Adão soubesse tocar naquela árvorezinha, ia dar esse problema todo? Será que ele teria tocado, deixado a Eva tocar? Tem gente que diz que a Eva tocou porque o marido dela estava fazendo a coisa errada, no lugar errado, na hora errada. Se Adão tivesse guardando o jardim, protegendo o jardim, Satanás não tinha ciscado no puleiro, né, parecido para Eva. O grande problema é estar fora daquilo que Deus te mandou fazer. O grande problema é estar fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Mesmo que seja com boa intenção, vai dar errado. Não tem jeito. Deus não quebra as leis dele, nem por mim, nem por você. E aí o que acontece? O que é mais triste, se é que a gente pode falar isso, é você ver que o pecado do pai e da mãe sempre acaba atingindo o filho. E aí coloca Gênesis 4:7 para você ver o que aconteceu. E a semente do pecado proliferou através do sangue de Eva e de Adão. Versículo 7 e versículo 8 de Gênesis 4. Deus falando com Caim. Caim, se você fizer isso, você obedecer, você vai estar bem, cara. Coloca no 6, volta para o 6, por favor. O Senhor disse a Caim: por que descaiu o teu semblante? Por que você está furioso, Caim? Por que se transformou o teu rosto? Aí o versículo 7. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Mas se você não fizer, é pecado, gente. Saiba que o pecado jaz à porta. Ele está na porta, está ameaçando. E ele deseja te dominar. Ele deseja te escravizar. Ele deseja te conquistar. Mas é você que tem que dominar o pecado. É você que tem que rejeitar o pecado. É você que não tem que ter parte com o pecado, Caim. É você que tem que dominar ele. Não é ele te dominar. E todos nós sabemos do primeiro homicídio da face da terra por um homem. Escute, que Deus falou aqui, ó, entrou aqui e saiu aqui. Há uma geração hoje de espírito de Caim na face da terra. Você fala, você avisa, você prega, você ensina, o pastor prega, o pastor fala, Deus usa a rádio, Deus usa a televisão, mas entra aqui e sai aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que há vidas que estão nesse mundo agora, que têm olhos, mas não podem ver as coisas de Deus. Têm ouvidos, mas não podem ouvir aquilo que é de Deus. E andam por caminhos que parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. A quinta pessoa que eu quero falar para você é de uma pessoa que andou com ele.
conhecia Ele, vivia com Ele. Durante 3 anos viu milagres, sinais, maravilhas, a qual nenhum de nós da nossa geração teve o privilégio de ver e de assistir. Coxo de nascença sendo curado, paralítico de nascença sendo curado, cego de nascença sendo curado, surdo ouvindo, mudo falando, leproso sendo curado, gente morta sendo ressuscitada. Aonde ele andava, querido, era o cortejo da vida. A vida celebrava Jesus por onde ele passava. A atmosfera era tomada como esta noite ele está aqui, porque ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Ele é real aqui neste lugar, querido. Invisível, mas real. Eu quero falar para você de Judas Iscariotes. E o texto que eu quero ler está em Mateus 26. Versículo 14, versículo 15. Mateus 26, versículo 14 e versículo 15. Todos acharam? Amém. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Versículo 15. E ele perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Veja que palavra infeliz que este homem disse. O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram o preço de 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Escute, preste atenção, não distrai com a criança, não. Olha para cá em nome de Jesus, meu irmão, porque Deus quer falar algo grande com você essa noite. Amém. Quantos de nós, escute bem, temos trocado Jesus por uma moedinha? A gente fala de Judas. Quantos de nós tem trocado Jesus por centavos? Quantos de nós tem trocado Jesus por uma hora a mais no trabalho? Quantos de nós tem trocado Jesus por mais $1 na carteira, $2, $3? A gente fala de Judas, a gente fica indignado com Judas. E quantos nós conhecemos que estão trocando Jesus por um copo de cerveja? Quantos estão trocando Jesus por uma noitada? Quantos estão trocando Jesus por um quarto de motel, por uma mulher pervertida, devassa? Quantos estão trocando Jesus por Mamon, o Deus desse século, Satanás, o Deus da riqueza, que pode te dar toda a riqueza do mundo, mas não pode te dar salvação, porque só Jesus pode dar. Mas também ele dá o seguinte, né, irmãos? Você sabe como é que o diabo dá, né? Ele dá com uma mão e com a outra ele vem com uma reta escavadeira do inferno para matar, roubar e destruir a vida de alguém. Eu não conheço ninguém na história da humanidade, em Gênesis do Apocalipse, que o diabo deu alguma coisa que ele não ceifou a vida. Judas não foi exceção, filho. Judas foi o que não vigiou. Andou 3 anos com Jesus, ouvia de Jesus a palavra de dia, de noite, de madrugada. Vigiar e orar, porque você não entrar em tentação. A palavra entrava aqui e vazava aqui. O que o Senhor Jesus ministrou na vida de Judas e o que Judas jogou fora, o que Judas desperdiçou perdendo seu tempo, olhando as doces palavras de vida eterna e fazendo um pouco caso, jogando fora aquilo que ia dar a vida eterna. Será que se o Judas imaginasse, escuta bem o que eu vou falar para você, será que se Judas imaginasse todas essas 30 moedinhas, aonde ele estaria hoje já fazem pelo menos 2 mil anos?
Sabe o que ele fez? Não precisa me responder. Será que Judas, onde ele está agora, fazendo o que ele está fazendo agora, já tem pelo menos quase 2.000 anos? Mas pastor, o que afinal de contas Judas está fazendo tem quase 2.000 anos? Bom, Judas está fazendo especificamente duas coisas. Tem 2.000 anos ininterruptos. Ele está rangendo os dentes, chorando por toda a eternidade. Você já viu alguém ranger dente? Você sabe o que é ranger dente? Eu vou falar essa expressão, ranger os dentes. Você já viu uma mulher dando à luz? Dá para ver até o céu do céu, né? Escancar a boca que dá para ver até o esôfago. E depois fala que é a pior dor. Já pegou no tênis, né? O pior foi para quem errou primeiro, né, filho? Escuta. Quantos tiveram parto normal aqui? Vai ter de novo? Você vai ter normal ali? Deus acompanha. O Wesley vai lembrar de mim. Deus acompanha. Deus te acompanha. O Wesley vai lembrar de mim. É, pastor, o negócio tá aquele jeito que eu falo mesmo, hein? Rapaz, é quando o nenenzinho sai pra fora. Acabou. Primeiro parece que vira do avesso, né? Aí depois, aquele sorriso assim, meio amarelado, né? Meio... sem gate, né? Sem um colgate. Tanta dor passou, né? Mas Esquece. Judas não. Judas não está assim. Judas está assim. Porque ele não consegue nem gritar, Wesley. Gente, você já sentiu alguma dor que você não conseguiu gritar? Levanta a mão. Quem já conseguiu sentir uma dor que você não conseguisse gritar? Ela é pior do que a dor que você grita. Porque quando você grita, parece que você põe aqui para fora e te dá um certo alívio, ainda que seja ínfimo, pequeno. Mas a dor que você não consegue gritar, ela fica sufocada aqui. Ela se torna mais latente, pior. E esse camaradinho, que andou 3 anos com Jesus, hoje está há 2.000 anos, quase 2.000 anos, que ele só sabe fazer uma coisa: ranger os dentes por toda a eternidade. Aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Sabe o que está acontecendo com Judas agora? Escuta isso aqui. Dorme com esse barulho de mão. O mesmo ouvido que tapou as palavras de Jesus, os vermes estão comendo por toda a eternidade. Onde o verme não morre. Onde o castigo é eterno. Sabe por quê? Porque ele rejeitou a Jesus. Ele rejeitou a salvação que só Jesus pode dar. E ele brincou com aquilo que não se pode brincar, que não se deve brincar, Pedrinho. Pecado. Sabe o que aconteceu? Versículo 15. E deu a ele 30 moedas de prata. Sabe qual a consequência dessa brincadeira maldita que Judas fez? Sabe o que Jesus disse para ele? Com um beijo você me traz, Judas. Jesus disse assim: ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo entregue. Irmãos, a consequência dessa brincadeira maligna de Judas está em Mateus 27. Vira a página. Mateus 27, versículo 5. E diz assim: e ele, atirando para o templo as moedas de prata,
retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. E por isso foi chamado aquele lugar até hoje o campo de sangue. Olha para mim. Toma para esse barulho aqui. Aquilo que o diabo deu para ele serviu de testemunho do que ele fez para Deus. Ele não usufruiu, não gastou, não aproveitou. Quantas pessoas estão na América? Quantas pessoas estão vivendo hoje na América que estão juntando tesouros e não vão aproveitar, como a minha cunhada que juntou tesouros nessa terra e morreu de câncer, deixando 2 filhos de marido que faleceu, a minha cunhada. Escute, aquilo que o diabo dá para a pessoa vai servir apenas de testemunho naquele dia para ela ser julgada e condenada ao inferno de fogo. Deu as 30 moedinhas, botou no bolso, pegou as moedas, tarde demais para se arrepender. Porque tem coisa, meu amigo, que quando você atira com uma flecha, ai, agora foi tarde. Esquece. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar a nossa vida, vigiar e orar sem cessar, para a gente não ser alvo do diabo, gente. Querido, a Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não nos resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus. As pessoas estão aí fora achando que elas estão bem, e realmente elas estão bem mal. Assim como Judas pensou que estava bem, mas Judas estava bem mal. E hoje está quase completando 2000 anos e Judas está rangendo os dentes, sendo comido por vermes e atormentado no fogo eterno. Sabe por quê? Porque ele não quis ouvir a palavra de Deus. Ele não quis ouvir o verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, que é Jesus Cristo. A consequência publicada do pecado, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu gostei muito quando o pastor Rafael, sábado passado, ele tocou num assunto interessante, que se Deus tirar o inferno, metade do povo da igreja vai embora. Se Deus tirar o céu, metade do povo também vai embora. E quem vai ficar? Vai ficar só os adoradores, que não adoram Deus nem com medo de ir para o inferno, nem por causa do céu, adoram pelo que Ele é. Aleluia! Pelo que Ele é. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Irmão, tem gente que trata Deus pior que uma nota de $1 amassada achada no lixo. E você sabe o que eu estou falando. Você conhece, também conheço várias pessoas assim. O descaso, o pouco caso, fazendo como Judas fez. A sexta pessoa que eu quero falar para você nessa noite está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E este homem que começou a ver os primeiros passos da igreja, os sinais que aquela igreja fazia, as coisas maravilhosas que aquela igreja fazia, este homem chamado Ananias, que estava juntamente com os apóstolos. E o texto diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus. Desculpa, estou lendo o livro de João. 5 o que, pastor? Atos 5:1. Ah, 5. Atos capítulo 5, versículo 1. É a veieira do óculos, não tem problema não, tem que ir no oculista mesmo. Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher
E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Corta para mim, olha para cá. Não vai no play, não. Vira para mim. Naquela época a igreja do Senhor ela estava começando. E tudo que começa certo, termina certo. Por isso que ela nunca terminou até hoje. Que o começo da igreja não foi fazer ninguém ficar rico. Não foi fazer pastor andar de carro de Rolls Royce e ter avião a jato. O começo da igreja não foi fazer Pedro ter uma carruagem banhada a ouro. Nem uma mansão em Israel e Jerusalém para ele levar a família dele para ele passear. Não! É por isso que a verdadeira igreja está até hoje. Porque a verdadeira igreja, os princípios dela, é mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. É o princípio que Jesus instituiu para a igreja. E aí isso aconteceu, como a igreja fazia muita obra de caridade e assistência dos pobres, de quem não tinha condição, quem não podia comer, quem não podia comprar, a igreja se reuniu e todas as pessoas que tinham posses, tinham bens, querido, e eu aprendo uma coisa tremenda. Por quê? Porque com o reino de Deus não é ter, é saber doar, entregar. Sabe o que acontecia? Todos os empresários, todos os homens de posses, de fazendas, de terras, vendiam as terras. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam aquelas quantias enormes, gigantes de dinheiro e depositavam no pé dos apóstolos. Sabe o que os apóstolos faziam? Pegavam 10% e enfiavam no bolso. Sim ou não? Não, irmãos. Pegava 5% e enfiava no bolso. Não, irmãos. Eles repartiam entre os que haviam necessidade. Quando aquele paralítico na porta do Templo Formosa olhou para João e para Pedro, a primeira coisa que eles falaram para aquele cara, não temos nem ouro, nem temos prata, mas o que nós temos, nós te damos, levanta e anda. Há quem diga que a igreja moderna de hoje tem ouro e tem prata, mas então levanta e anda. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, querido. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a riquezas. É impossível. Por quê? Porque ou você vai se devotar à riqueza e vai desprezar Deus, ou você vai se devotar a Deus e vai desprezar as riquezas. É impossível servir a dois senhores. Sabe quem é a turma dos dois senhores? É o mundo. Quer o mundo e quer as coisas de Deus. Por isso que ele causa dor de barriga em Jesus. Ao ponto de Jesus falar, eu vou te vomitar da minha boca, porque você não entendeu ainda. Você é pior que aquele, imagina Deus para você, pior que aquele burro de chácara, que o cara pode bater, pode espancar, não sai do lugar. E a Bíblia diz, não seja como os animais, como a mula, como o burro, como o cavalo, que não tem entendimento para as coisas. A gente precisa entender, gente. A gente precisa fazer a escolha certa para não se arrepender. Sabe a consequência desse homem ter enganado, ter guardado uma parte, não ter feito o que todos estavam fazendo? Versículo 3. Disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficaria para ti, e vendendo, não estaria em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande foi o temor que veio sobre todos os que ouviram estas coisas. O que tinha acontecido? Sabe o que aconteceu? O mesmo texto fala que é a sua esposa, porque, irmão, entenda uma coisa, quando você é solteiro, o que você fizer, você vai prestar conta com Deus. Tudo que você fizer, você é solteiro, você vai prestar conta com Deus. Mas um dia, Cecília, você casa, aí o seu marido e vocês dois vão prestar conta juntos para Deus, tudo que vocês fizerem. Aí vocês não continuam só vocês dois, vocês agora vão contrair filhos, vocês vão ter filhos.
Aí vocês vão ter 3 filhos. Agora você vai prestar conta de você, do seu esposo, do seu marido e dos seus 3 filhos. Escuta, olha para mim. Por falar em filhos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que Deus quer que você entenda. Imagina o João das Couves. O João das Couves tem 3 filhos, Zezinho, Guilherme e Luizinho. 3 filhos. Se você, papai do João das Couves que está me ouvindo, se você não ensinar, escute o que Deus vai te falar esta noite. Se você não ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, se você não fizer culto no seu lar, se você não ministrar a palavra no seu lar, se você não levar teu filho à igreja, se você não lhe ensinar a ler a palavra de Deus, se você não tiver em comunhão com Deus e Ele, seus 3 filhos, João da Couve, ou seus 4 filhos, eu vou te falar o que o diabo tem planejado para os seus 4 filhos. Esse que se ama tanto, homossexual, esse aqui, traficante de droga, esse aqui, bandido, e essa aqui, lésbica. Eu vou repetir, talvez você não entendeu a seriedade do que é você ter a herança de Deus, que são seus filhos. Se você não entender que o plano de Deus é para que esse aqui seja um pastor, seja uma missionária, seja um homem de Deus e seja uma mulher, e se você não viver sendo influência na vida deles, para que eles vivam no caminho do Senhor, o que Satanás vai fazer com os 4 filhos do João das Couves é levar eles para prostituição, para bebida, para droga, para maçonaria, para idolatria ao dinheiro, para avareza. Culpa do pai e culpa da mãe. Você está entendendo como é que a coisa é séria? Como é que pessoas estão brincando com essa palavra pecado? Eu quero chamar a sua atenção e presta muita atenção, que você está ouvindo palavra de vida eterna, palavra que vão proteger teu casamento, vão proteger seus filhos. Se eu e você não inculcarmos nos nossos filhos a palavra de Deus, por isso que quando Deus dá a palavra para Moisés, fala com eles fala com eles no carro, agora meu irmão, fala com eles no ônibus, fala com eles no metrô, fala da palavra. Amém. Ensina a palavra. Porque é a palavra que vai proteger teu filho da droga. É a palavra, não é seu beijinho, meu irmão, não é seu carinho que vai proteger seu filho das drogas, da maçonaria, da prostituição, dos lesbianismo, do homossexualismo. É a palavra. Mas teu filho primeiro quer ver em você. Se tem uma coisa que filho não gosta, e eu sou filho também. Se tem uma coisa que filho não gosta, escuta bem o que eu vou falar para você. É pai farmacêutico e mãe farmacêutica. Nossa, pastor, tem um amigo meu que é farmacêutico. Não é esse farmacêutico que eu estou falando. É o farmacêutico que receita, mas ele mesmo não toma o remédio. Quanto entendeu o que Deus falou? Amém. Fala assim, pastor, eu entendi, comi tudo. Pastor, eu entendi, comi tudo. Se tem uma coisa que filho não gosta, é pai farmacêutico e mãe farmacêutica. Ele quer ver você o exemplo. Cadê meu pai dobrando o joelho? Por que ele manda ir para a igreja? Eu não vejo meu pai orando. Meu pai não vai na igreja, ele faz pouco caso para ir na igreja. Por que eu tenho que ir? Pô, minha mãe não lê a Bíblia em casa. Eu nunca vi minha mãe virando a Bíblia. Por que eu tenho? Por que ela me cobra para ler a Bíblia? Você está entendendo? Por isso que a gente tem que fazer como Paulo ali. Seja meu imitador. Aí não vai ser preso para o teu filho vir na igreja. Porque a Bíblia diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, querido. Aí teu filho vai ter prazer de vir aqui, sabe por quê? Porque ele vai ver Deus operando na tua vida. Ele vai ver Deus derramando a bênção na tua vida. Ele vai ver Deus derramando a glória dele sobre esse lugar. E vai falar, não há nenhum lugar do mundo que eu prefiro estar do que na casa do meu Deus. Sabe quem é o Pedro? Dá licença do Pedro.
Sabe o que o Pedro é? O Pedro é fruto de vigília. A mãe dele passava a mão nele e vai para a igreja. Nem você vai dormir, mas você vai para a igreja. O Pedro é fruto disso. Porque a mãe que ama o filho de verdade leva ele para a casa de Deus. É por isso que o filho está solando. Pedro, estou aqui tocando bateria. Por que a Deus está aqui na frente tocando? Porque o pai que guarda e ama o filho, ele quer ver o filho na casa de Deus. Aleluia. Ele quer ver o filho envolvido no teatro. Ele quer ver o filho envolvido com as coisas da igreja. Por quê, querido? Porque esse aqui é o lugar mais seguro da face da terra. Amém. Esse lugar aqui tem poder de abrir cadeia. Quem? Não, você não tem. Amém. Amém. Yes. Quando Pedro estava acorrentado, algemado, com 16 guardas prendendo ele, a Bíblia diz que a igreja fazia constante oração por Pedro. E as cadeias quebraram. E os portões se abriram. E Pedro chegou e foi lá na casa, bateu na porta, a menina ficou tão assustada, falou: é Pedro, fechou a porta. Em vez dele abrir, ele falou: quem que é? É Pedro. Peraí, Pedro, fechou a porta, foi lá. Ó, o Pedro está lá embaixo. Está lá embaixo. Porque a igreja orava. A igreja que ora junto, querido, ela permanece junta. Amém. A família que ora junta permanece junta. Os filhos que oram juntos permanecem juntos. O casal que ora junto permanece junto, querido. Onde Deus ordena a bênção, a vitória é concordância. Há uma denominação evangélica. Não ri não. Há uma denominação evangélica que um dia eu estava até vendo uma missionária e falei: rapaz, essa menina tem razão. Eles cometem um absurdo à face da terra. Por exemplo, o pastor fala assim: irmãos, vamos orar pelo fulano de tal. Aí o Tiago começa a orar pelo fulano de tal. Senhor, abençoa o fulano de tal. Aí a gente está assim: Senhor, abençoa também o Máriozinho, o Tiaguinho, abençoa o fulano de Beltrano, Ciclano, Herculano. Só não orou pelo que ele falou. Aí não pode ter concordância. E sem concordância não há milagre de Deus, Andressa. Andarão dois juntos sem que haja deles entendimento, porque Deus ordena a bênção, a vitória, para que haja o quê? Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Ali Deus ordena a bênção, a vida e a vitória para sempre, irmão. Por isso que é uma denominação gigante, que não pratica a concordância da oração. E com isso eles perdem muito. Porque a Bíblia diz que muito pode a oração do justo pela sua eficácia. E mais ainda quando alguém está concordando. Aí o Felipe começa a orar: Senhor meu Deus, abençoa os Estados Unidos da América. Aí o Edinho lá atrás: Senhor, é verdade, Pai amado, toca neste presidente para dar uma lei de imigração para esta nação integralmente. Aí a Solange fala: amém, Jesus, eu já estou pegando a minha cidadania. Nem brincar, irmão, brincar é pouca coisa. O que Deus vai dar para os fiéis dessa terra. Aí ela já está orando pela cidadania dela. Aí o Tiago já está falando: meu Deus, eu te louvo pela minha carteira. Aí o Fabrício está orando: Senhor, eu quero abençoar a vida do meu tio. Meu tio precisa do milagre. Oração. Amém. Quer uma pesquisa mundial? O culto menos preenchido. O culto de oração. Brincadeira? A minha sogra, ela estava numa igreja há muitos anos atrás. 5.000 pessoas aí, Lídia. 5.000 pessoas. Um pouquinho de gente, né? Sabe quantas pessoas tinha no culto de oração que ela liderava, Alex? 35. Não dá nem 1%. 35 pessoas. E sabe o que eu tinha que fazer para os 35 vir? Tinha que fazer bolo. Tinha que fazer coisa para distribuir. Cafezinho. A irmã hoje, a irmã semana que vem vai ficar responsável pelos bolinhos, pelas cocadas. A irmã traz refrigerante, a irmã traz café. Vocês estão entendendo como é que o povo está tratando Deus, gente? Agora é o seguinte: olha, tem aqui um ticketzinho para ver o soccer, futebol, ou futebol americano. Como é que é aquele ingresso? $2.000 no ingressinho, né? Lá no Gillette Station. Depende da final, né? É, $2.000 da final. Então é de graça para você. Mata trabalho, mata igreja, mata compromisso, mata fé, mata qualquer coisa para estar lá. É assim que as
pessoas, a maioria está dando no meu jeitinho. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. Por isso que a Bíblia diz, como escaparemos nós? Se negligenciarmos uma tão grande salvação, gente, como é que não tem como se escapar? Sétimo exemplo. Verdade. Absalão. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. 2 Samuel, capítulo 15. Versículo 1, versículo 5. Todos acharam? Amém. Se você não achou, acompanha comigo no telão. 2 Samuel 15, 1. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Fala assim comigo assim, tinha 50 guarda-costas. 50 guarda-costas. Você já viu alguém com 50 guarda-costas aí? Nem o Donald Trump anda com 50, né? Mas esse camarada andava. Olha só. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei Davi, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Olha só, deixa eu falar o que está acontecendo aqui, para você se enquadrar aqui. Absalão era um filho que se rebelou contra o pai. E a ambição dele foi tão grande que ele não só queria o reinado do pai, a posição do pai, o que o pai tinha. O desejo dele era de matar o pai. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Olha o versículo 3. E Absalão dizia, a sua causa é válida, é legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvir. Ele armou uma tenda no meio da cidade. Todas as tribos que vinham até Jerusalém para consultar com o rei, para defender a sua causa, para uma questão de posses, uma questão de problema familiar, Absalão parava todo mundo e falava, sua causa é legítima. E Absalão acrescentava, versículo 4, quem me dera, olha que coisa sórdida, que coisa maligna, quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim. E eu lhes faria justiça. Lembra do eu? Eu. É o que Absalão. Sabe como é que chama isso? Espírito de Absalão. Nada para Deus, nada para a igreja, nada para o corpo, nada para o povo, somente para mim. Versículo 5. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava. O que você lembrou desse beijava? Judas. O mesmo espírito. Pode ficar tranquilo, viu, irmãos? Eu não dou beijo, eu dou ósculo santo. Eu gosto de dar beijo nos irmãos. A Bíblia chama de ósculo santo. Mas esse camarada, ele nem imaginava, Felipe. Para de rir, Felipe. Estou lembrando dos políticos brasileiros. Porque ele fala aqui. Verdade. Escuta. O que esse homem queria, Pedro? Era tão sujo, tão sórdido, tão ganancioso, tão perverso, que ele não terminou aí não. Vira a página do capítulo 16, versículo 22. Olha o que esse homem fez. Ele queria, olha para mim, pra você entender esse versículo 22. Ele queria, olha para mim, não olha até lá não, querido. Era para sua Bíblia. Ele queria o reinado. Ele começou a levantar um motim para dividir o reinado. Já viu essa história em algum lugar? Para dividir alguma coisa? É esse espírito.
Qualquer coincidência é mera semelhança. Sabe o que acontece, querido? Ele começa a levantar, a dividir o povo, no próprio povo, para matar o rei. Sabe o que o rei, que amava o seu povo, fez? Se eu ficar, eu vou causar uma mortandade tão grande do povo, que eu prefiro fugir. Gente, olha o amor desse rei Davi. Por isso que a Bíblia fala que achei Davi um homem segundo o meu coração. Sabe o que acontecia? O conselheiro desse endemoniado chamado Absalão se chamava Aitofel. Sabe quem era Aitofel? Era o maior conselheiro que o rei Davi tinha. E ele virou a casaca. Lembra que Jesus fala de Judas? Aquele que comia do meu prato levantou contra mim o calcanhar. Foi o que aconteceu com Davi. Porque Davi escreveu esse salmo também. Um salmo messiânico. Mas também se referindo àquele que traiu ele. Isso aconteceu. Davi fugiu. Davi pegou algumas esposas, pegou algumas posses, juntou o seu exército, o bope de Davi, e fugiu da cidade. Aí vem esse versículo. Sabe o que é que o rei Absalão fez? E assim armaram uma tenda no terraço do palácio. Escuta, para Absalão. Sabe o que é uma tenda? Todo Israel via a tenda e o que Absalão estava fazendo. E ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Porque o cara, quando está com capiroto, Lígia, um é pouco. Uma legião é mais ou menos que Deus, o que o diabo quer e que Deus não quer. Porque uma bicha monta bicho. E esse camarada que viveu debaixo desse espírito de iniquidade, de traição, de covardia, se ele soubesse o fim que ele teria, quando o pai dele dormiu na velhice, farto de dias, abençoado, este moço foi ceifado da terra com uma vida precoce. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, como diz o pastor Valdir. Como dizia o pastor Valdir, esposa da missionária Elisa. Quando a sua senha, o seu número chamado, irmão, você não tem como pular, filho. E tem um ditado que fala assim, para morrer, para estar vivo. Nenhum de vocês que estão aqui me garantem que eu vou sair vivo dessa sala. Nenhum de vocês que estão aqui se garanta que vocês vão sair vivos daqui. Por isso a Bíblia fala assim, prepara para encontrares com o Senhor teu Deus. E se acontecer, querido, de acontecer comigo, o que aconteceu uma vez com um pastor pregando morrer, meu irmão, pode fazer uma festa no meu funeral, porque eu fui para a glória, aonde Deus me quer, para perto dele. Amém. Isso é para Jesus, eu vou estar. Chora de alegria, porque eu vou estar melhor do que milhões de vidas que estão nesse mundo vão e viu. Vai ser, esse camarada pensou que podia fazer o que ele queria. Mas a consequência está em 2 Samuel 18. 2 Samuel capítulo 18, versículo 9 em diante. Olha o triste fim desse moço. Alguns capítulos depois, ou seja, alguns dias depois, que ele estava fazendo essa barbaridade, essa crueldade, essa maldade com o pai dele, comprando as pessoas. Sabe o que eu me refiro a esse rapaz aqui? É o crente vereador. Você já viu gente assim? Ele está sempre em candidatura eleitoral para votar nele. Não, eu sou melhor do que o teu pastor. Não, irmão, se eu tivesse no lugar do teu pastor, você já estava em outro nível. Você já tinha conseguido outra coisa. É o crente vereador. Fica sempre prometendo aquilo que Deus não falou. Espírito de Absalão. Versículo 9 de 2 Samuel 18. Durante a batalha, Absalão montado em sua mula,
Era uma mula. Não sei qual era mais mula, de cima ou de baixo. Verdade. Encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula, não sei se é de cima ou de baixo, debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça e ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula prosseguiu. A mula de baixo foi e a de cima ficou presa. Não é dia, coisa séria, filho. Escuta, olha pra mim. Quantas pessoas que estão com uma mula de cima, que estão entre o céu e a terra, hoje nas igrejas, que estão divididos, seu coração dividido. Ele não sabe se ele busca as coisas do alto, como a Bíblia ensina, e ele não sabe se ele busca as coisas da terra, gente. Ele fica realmente pendurado, ele fica no meio. Mas se eu for para a igreja, nossa, meu domingo, ai, meu verão é tão curto, Deus. Aí ele prefere deixar a vida eterna que está em Cristo e ganhar e aproveitar a vida. E a Bíblia diz que não adianta o homem dar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma. O que daria em troca da sua alma, da sua salvação? Aí veja bem, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Versículo 10. Um homem viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado em uma grande árvore. Versículo 11. E aí Joabe perguntou: você o viu? Perguntou Joabe ao homem: e por que você não matou ele ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Versículo 12. Mas o homem respondeu, entre aspas: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minha mão 1000 peças, não 10 peças, mas 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Olha para mim. Isso aqui é lealdade. Isso aqui é lealdade. Sabe o que é lealdade? Lealdade não é quando você está na presença da sua esposa, do seu marido, do seu pastor, do seu patrão, não. Lealdade é quando ele não está perto de você, você é leal, fazendo como se ele estivesse do seu lado. Aí você pode estar na sua casa sozinha, que a internet não vai te seduzir. Aí você pode estar na frente do computador, da televisão, sozinho, que a televisão não vai fazer você pecar. Por quê? Você vai ter lealdade, como esse moço teve. E Joabe não, foi traída. Veja o que continua no texto. Eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Joabe, e a Absai, e a Itai, protejam por amor a mim. O jovem falou: gente, que amor é esse? Um cara que detona a vida dele, um cara que quer destruir o reinado dele, um cara que quer matar a vida dele, um cara que pega as concubinas dele e tem relação com as filhas, com as concubinas dele. E Davi fala: protejam por amor a mim, jovem Absalão. Versículo 13. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Irmãos, fala para você, para quem está do seu lado, assim, escutou o que eu disse? Fala para você e fala para quem está do seu lado: não se pode esconder nada dele. Não se pode esconder nada. Fala mais uma vez: não se pode esconder nada dele. Versículo 14. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. E então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando a ele ainda estava vivo na árvore. Versículo 15. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Será que se Absalão soubesse o fim que ele teria, será que ele faria isso? Será que ele insurgiria contra o seu próprio pai? Será que ele se levantaria contra a sua família? Não sabe por quê que ele fez isso? Eu vou te falar só uma palavra e vai englobar todas que estavam no coração dele. Sabe o que chama? Ambição.
quando você tem Deus, você não tem ambição. Você tem o favor de Deus. O favor de Deus é outra coisa, a ambição é outra. A ambição, ela te projeta. A ambição, ela põe você em primeiro lugar. A ambição, ela faz você passar por cima dos outros. A ambição, ela faz você ser melhor que os outros, se sentir pelo menos melhor que os outros. A ambição faz você ser a última Coca-Cola, ou pelo menos se sentir a última Coca-Cola do deserto. A ambição faz você ficar cego, surdo, mudo, paralítico para aquilo que é de Deus. Foi por isso que Absalão teve essa morte. Porque Absalão teve na sua alma um espírito de ambição, de poder tão grande, que ele não deixou ele ver, não deixou ele ouvir, não deixou ele sentir aquilo que era de Deus para a sua própria vida. Terminou pendurado. Escute, irmãos, ali não está à toa, não. Por que Absalão, escuta aqui, irmãos, por que Absalão não foi morto dentro de uma vala? Não caiu no buraco, o cavalo dele caiu. Podia ter caído, não podia. Por que os soldados de Joabe encontraram ele atrás da montanha, cercou ele, meteu flecha nele, dardo nele? Por que Absalão ficou pendurado pelo pescoço? Para ensinar para você e para mim, para muitas pessoas que estão dessa maneira, que nós não devemos andar, cocheando entre dois pensamentos: céu e terra. Ninguém pode agradar a Deus se amar o mundo. Ninguém pode ser amigo de Deus se amar o mundo. A Bíblia diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque os valores são outros. Os pensamentos são outros. Se eles soubessem o fim que eles teriam, será que eles fariam isso? Será que se Balaão soubesse o fim que ele ia ter com a jumentinha, com a mula, repreendendo ele 3 vezes, e morto como ele foi morto, será que ele faria o que ele fez com Israel? Será que se Acã, roubando daquela capa babilônica, será que ele soubesse que ele ia ser apedrejado? Será que ele ia ter um momento de prazer e alegria com aquela capa desobedecendo a Deus? Será que se Saul soubesse que o reino dele, o império que Deus deu, entregou na mão dele, por ele ter rejeitado a palavra de Deus, se ele soubesse que ele ia morrer como ele morreu, e que o pior, só lembrando sobre Saul, a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e vinha um espírito maligno atormentar Saul, vindo da parte do Senhor, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Será que se Saul soubesse que aquele demônio ia pegar nele de madrugada à noite e deixar atormentado, será que Saul ia rejeitar a palavra de Deus? Ele ia obedecer. Será que se Adão soubesse o que iria acontecer com a humanidade? Como a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 5, versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos entregar as nossas vidas para Jesus, o autor e o consumador da fé. Porque sem fé em Cristo ninguém será salvo. E as pessoas hoje estão querendo coisas materiais, mas não estão querendo Jesus. As pessoas estão querendo a casa própria, mas não estão querendo Deus. As pessoas estão querendo o bolso cheio, mas não estão querendo ser cheios do Espírito. Na nossa geração que estamos vivendo. Será que se Judas Iscariote soubesse o preço daquelas 30 moedinhas que tinha entregado elas? Será que se Ananias soubesse o preço de morte, ele ia ter escondido o dinheiro que era da igreja de Deus? Não toque naquilo que é de Deus. Será que se Absalão soubesse o que ele estaria fazendo com a própria vida dele, ele estaria nesse caminho que ele levou à morte? Quero orar por você. Fique de pé.